Vamos continuar aqui ainda na análise do agravo de instrumento, agora com a leitura do 1019 do CPC. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, incisos 3 e 4, que na verdade é quando o relator pode não conhecer o recurso, que ele for já inadmissível o recurso, ou uma das hipóteses, já que por exemplo, o recurso ele pode ir de encontro a uma súmula, alguma coisa assim, né? Depois vocês deem uma olhadinha nesse artigo aqui, que trata dos poderes do relator. Eu já falei desse artigo antes, do que ele fala, poderes do relator, né? Se não for o caso de aplicação, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo aqui no agravo de instrumento você tem que pedir, porque ele não é automático. Tem que requerer, tá bom? Ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, temos tutela sim no recurso. Tutela recursal, tá? Tutela recursal. Total ou parcial, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo DJ, por carta com aviso de recebimento dirigido a seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Determinará a intimação do MP preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, quando tiver menor, por exemplo, para que se manifeste em 15 dias. 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. A gente queria muito que isso aqui na prática funcionasse desse jeito, não é mesmo? Então, próximo recurso a ser analisado, a gente já viu 2. Já vimos apelação. Vou colocar aqui. Apelação. Já vimos agravo de instrumento. Vamos ver agora embargos de declaração. Depois a gente analisa RESP-RE e depois a gente encerra recursos, tá? A gente só vai analisar esses porque é o de maior incidência nas provas. Cabe embargo de declaração contra quando eu falo qualquer, eu já tinha mencionado isso, que contra qualquer decisão vai caber embargo de declaração. Por que os embargos de declaração? Eles vão fazer o quê? Eles existem para quê? Esclarecer a obscuridade, ou eliminar a contradição, suprir omissão, eu vou deixar só essas palavras aqui, obscuridade, contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deva se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Então, quando eu tiver ali uma decisão que esteja eivada de uma obscuridade, de uma contradição, de uma omissão, ou possua um erro material, eu vou opor os meus embargos de declaração, tá certo? Considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, incorre em qualquer das condutas descritas do 489, parágrafo 1º. Lembra, eu mencionei esse artigo aqui quando a gente tratou de sentença e coisa julgada, porque eu falei que esse artigo aqui, esse aqui é o artigo do juiz. Esse artigo aqui é para ele. Porque é lá que ele tem que falar assim, olha, a sua decisão tem que ter esse daqui, a sua decisão tem que estar bem fundamentada. As decisões do juiz têm que estar bem fundamentadas. As decisões precisam estar bem fundamentadas.
489. Os embargos serão opostos, e é opor, tá? No prazo de 5 dias, ao prazinho diferenciado aqui, em petição dirigida ao juiz, com indicação, e você tem que demonstrar o erro, a obscuridade, a contradição, a omissão e não se sujeitam a preparo. Você não precisa porque eles são nos mesmos autos. Nos mesmos autos. É por isso que muita gente fala, a boa parte da doutrina defende que os embargos de declaração nem é recurso, porque ele não está submetido àquele duplo grau de jurisdição. Não é uma pessoa superior, é o mesmo juiz. É o juiz que deu aquela decisão que vai analisar o embargo de declaração. Aplica-se os embargos de declaração, o artigo 229. O que é o artigo 229? Advogar, litisconsortes com advogados distintos, né? A gente já sabe o que é o 229, já vimos várias vezes ele por aqui. Que terão prazo e tudo mais diferente, só tem a ressalva se os autos forem eletrônicos. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, para apresentar as contrarrazões, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Esse artigo do 1026, você vai salvar ele, você vai abraçar ele como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque isso aqui cai. Não tem efeito suspensivo, tá? Isso aqui você já tem uma ideia de que não tem efeito suspensivo, porque somente a apelação tem efeito suspensivo imediata, automática. Não tem efeito suspensivo. Só que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do outro recurso. Vai começar a contar do zero. Recomeça do zero, interrompe o prazo. Interrompe o prazo para uma apelação, para um agravo de instrumento, para um RESP, para um RE. Os embargos de declaração interrompem o prazo. Estão me escutando? Acordou, fala isso daqui. Embargo de declaração, interrompe o prazo. Tá bom? Ok? Certinho? Cuidado com esse 1026. Duas linhas, gente. Duas. Um artigo minúsculo. E cai. E não é pouco, tá? Embargo de declaração interrompe prazo para interposição de recurso. RESP e RE. RESP e RE. Recurso extraordinário, o RE, ele vai para o STF. E o especial é o RESP, vai para o STJ. Ok? Primeiro a gente vai analisar o que diz não o CPC, mas sim a Constituição. Esses artigos aqui, 102 e 105, eles são da Constituição Federal. Artigos 102 e 105 não são do CPC, mas sim são da Constituição. Constituição Federal. Esses artigos aqui. O que diz o 105, o 102 primeiro, da Constituição? CF, Constituição Federal, 102. Compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição. Podia ser assim realmente na prática, não é mesmo? Né, STF? Cabendo-lhe, inciso 3, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Isso aqui é o cabimento, tá? Cabe recurso extraordinário contra a decisão que contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida o ato de governo local contestado em face desta Constituição, julgar válida lei ou ato de governo contestada em face dessa Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
esses são os cabimentos de RE. Já o 105, inciso 2, diz que compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRF ou Tribunais de Justiça, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, o mais comum, a hipótese, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e der à lei federal interpretação diferente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Também é bem comum, também é um dos mais comuns. Também, então, as alíneas... são 9. As alíneas A e C são as mais comuns de um RESP. Da mesma forma que as alíneas... que a linha A do RE é o mais comum, né? Analisando assim para uma segunda fase em direito civil. Agora vamos voltar para o CPC. Volta aqui para o CPC. 1029 é onde está o nosso RESP e o nosso RE. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, a gente acabou de ler 102 e 105 da CF, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão exposição do fato e do direito, demonstração do cabimento do recurso interposto, qual é o cabimento do RESP e do RE, razões de pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Lembrando que RESP e RE são recursos fungíveis. São fungíveis, então às vezes o advogado interpôs um RE, mas na verdade era um RESP, ou interpôs um RESP, mas na verdade era um RE. Então não vai ter prejuízo, eles são fungíveis. E aí, meus caros jovens do Vem Que Passa, a gente finalmente encerra a nossa análise de recursos. E também encerra o nosso estudo de processo civil, finalmente. Se você chegou até aqui, parabéns! Parabéns! Realmente você merece todas as congratulações. Qualquer dúvida que você ficou, manda mensagem para mim. Pode me perturbar, tá super autorizado. E eu vou deixar aqui mais uma vez o meu perfil no Instagram, eu sempre erro isso aqui, gente. Prof.Juliana Taides, tá? Pode me chamar lá. E aqui na área do aluno. Então, parabéns. A gente fica por aqui. Vou colocar até aqui um parabéns. Porque você chegou aqui no finalzinho desse estudo de processo civil. Eu espero que você tenha gostado e qualquer dúvida me chame, que eu estou aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? Até já!